Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Nós começamos essa edição com um alerta. A Universidade de São Paulo e os órgãos internacionais divulgaram um estudo sobre a possibilidade de mais de 60 milhões de pessoas ficarem cegas até 2050 no mundo por causa das doenças oculares. O campo de visão diminui, a imagem fica embaçada e, de repente, a luz se apaga. A perda da visão pode ser irreversível, mas é possível se prevenir. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% dos casos de cegueira podem ser evitados. Basta cuidar da saúde ocular. É preciso fazer visitas periódicas ao oftalmologista e também realizar exames, mesmo que não haja sintomas. Tem muitas doenças oculares que são assintomáticas, por exemplo, um glaucoma, que é quando a pressão do olho fica alta, a pessoa não sente nada e vai perdendo a visão progressivamente da periferia para o centro. Quando ela percebe que está perdendo a visão, já está um quadro muito avançado. E há outras enfermidades associadas à perda de visão que, se descobertas na fase inicial, podem ser controladas, como a catarata, a degeneração macular relacionada à idade e até a retinopatia diabética. Inclusive, é importante destacar que são várias as doenças que podem impactar a visão. Reumatismos, doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, câncer, Inclusive tem muitos cânceres que podem dar no olho e às vezes a pessoa não sabe, porque vai crescendo ali um tumorzinho lá dentro do olho, e você não percebe, não tem nada. Então é importante fazer esse exame frequente. Também é necessário proteger os olhos com óculos de sol com proteção ultravioleta, evitar olhar diretamente para fontes de luz intensa, além de nunca coçar a região para prevenir infecções. E o oftalmologista ainda alerta para a grande quantidade de acidentes com produtos que perfuram ou queimam os olhos. Daí a necessidade do uso de equipamentos de proteção durante atividades que possam colocá-los em risco. O seu João, por exemplo, perdeu a visão de um olho por causa de um objeto que o atingiu quando era criança. E, além do sentido, conta que perdeu a autoestima. A vida toda foi de constrangimento, bullying a todo momento, desde criança. E sempre sonhando em encontrar uma pessoa como eu encontrei com o Dr. Alexandre. Foi um anjo que Deus me enviou. É que o Dr. Alexandre, mais conhecido como Dr. X, é especialista em ceratopigmentação, um procedimento ainda pouco conhecido, capaz de eliminar ao menos parte do sofrimento de quem perdeu a visão. Quando a pessoa ficou cega, fica com o olho esbranquiçado, isso significa que a córnea, que é o vidrinho transparente que fica na frente da parte colorida do olho, ele perdeu a transparência e ficou esbranquiçado. Então eu consigo, com técnicas de micropigmentação e tatuagem, fazer um implante de pigmentos mesmo ali na córnea para fazer como se fosse uma tatuagem mesmo. Pigmentar a córnea para que ela fique da cor do outro olho. A pessoa continua cega, ela não recupera a visão, mas ela melhora esse aspecto estético. Os estudos mostram que se a gente conseguir recuperar a desfiguração, com uma cirurgia reparadora, essa pessoa melhora extremamente a qualidade de vida dela. O seu João é prova disso. Simplesmente eu nasci novamente. Sou outra pessoa. Só quem teve esse problema e passou por isso, sabe o que eu estou falando. Apesar do sucesso da cirurgia estética, o recado que o aposentado deixa é para que todos cuidem da saúde ocular, para que não tenham que enfrentar tudo o que ele viveu até aqui. Porque tudo na vida é visão. No dia 11 de abril foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização sobre o Parkinson, uma doença que atinge mais de 150 mil brasileiros e cada vez mais vem sendo diagnosticada entre os jovens. O envelhecimento da população, condição de vida exaustiva e fatores genéticos são as causas mais estudadas quando o assunto é doença de Parkinson. De acordo com os estudos, até 2030 haverá quase 50% de aumento nos diagnósticos da doença, que muitas vezes é caracterizada por tremores, mas também pode causar rigidez muscular e outras adversidades do sistema neural. Um mistério para a ciência e para quem é atingido por ela. Ela é neurodegenerativa.
Nós temos uma região do cérebro que começa a produzir menos de uma substância do que ela produziria, que é a dopamina. E essa substância em menor quantidade leva a todos esses sintomas que a gente conhece. Ela é uma doença progressiva, né? Então cada paciente cada indivíduo vai ter uma doença de uma maneira diferente. Nós vamos ter indivíduos com doenças mais leves, indivíduos que não vão precisar de tanta medicação, de tratamento mais específico, enquanto nós vamos ter indivíduos que têm uma piora mais progressiva, uma piora um pouco mais severa desses sintomas e que vão ter maiores limitações. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Uma doença que geralmente é associada à idade avançada, mas os números de casos precoces vêm aumentando. A predominância é em idosos, né? Então, acima de 60 anos é a maior faixa etária para esse tipo de doença. Nós temos os casos de Parkinson precoce, que é quando ele ocorre antes dos 45 anos, e inclusive casos de Parkinson que a gente chama de Parkinson juvenil, que são pessoas abaixo de 21 anos que começam com a doença. São casos mais esporádicos, mais raros, geralmente estão ligados a fatores genéticos hereditários, mas sim, existem casos de pessoas mais jovens. O Parkinson entrou na vida da Tatiana de forma precoce, aos 37 anos. E há 10 ela vem travando uma batalha contra a doença, que chegou no momento mais importante da vida de uma mulher, na maternidade. Aos 37 anos, realmente, eu fui diagnosticada com a doença de Parkinson. Estava com meu filho com 4 meses. Tá? Nesse período, realmente, eu não aceitei. Realmente, fui procurar outras opiniões de outros neurologistas. Tive mais em 2, um aqui em Criciúma, outro em Porto Alegre. E realmente tive a confirmação dos 3 neurologistas, que realmente o meu problema era a doença de Parkinson. Né? Antigamente se falava mal de Parkinson, né? Hoje é só a doença de Parkinson, ou melhor, Parkinson, para realmente tirar aquela sombrio, vamos dizer assim, né, da doença. Então, eu tenho o diagnóstico há 7 anos e meio, já está fazendo. Todo dia é uma luta. Quando realmente eu comecei com o diagnóstico, era mais a lentidão do lado esquerdo. Quando eu comecei o tratamento, realmente, eu senti que como foi tirado com uma mão, assim, sabe, que realmente meus movimentos começaram a ficar mais soltos, comecei realmente a ter qualidade de vida normal. Só que no decorrer dos anos, realmente eu comecei a sentir mais dificuldades. Até então que a medicação foi começando a aumentar, as doses. No começo eu tomava 1 comprimido por dia, depois aumentando para 2. Hoje eu estou tomando 6 comprimidos do Prolapa por dia, mais Rasagiline, mais Pramipexol. Então, assim, é um tratamento contínuo. A cada 4 horas eu tenho que estar tomando para realmente eu ter um movimento melhor, uma qualidade de vida melhor. E para enfrentar a doença e saber mais sobre ela, Tati, como é conhecida, não ficou parada. Foi atrás de buscar e levar informações para outros portadores. Assim, fundar o Núcleo de Apoio aos Parkinsonianos e reativar um grupo de estudos e bem-estar em parceria com a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, onde 2 vezes por semana realizam práticas de fisioterapia e educação física para melhorar as condições de vida. Em junho do ano passado, a gente começou com esse trabalho novamente na Unesc, e a partir daí, começamos com 17 portadores. No final do ano, a gente encerrou praticamente com quase 80 portadores. Tá? Então, assim, a gente viu que realmente o pessoal estava buscando algo para realmente ter uma ajuda, uma qualidade de vida melhor, uma assistência, né? E começamos realmente a desenvolver esse trabalho junto com a Unesc, e no decorrer do ano, a gente conseguiu realmente registrar a associação. É a Associação Parkinson Sul, nome fantasia estable, o Núcleo de Apoio aos Parkinsonianos, que realmente está movimentando a região sul, né? Porque a gente registrou em Criciúma, mas atinge toda a região da ANREC, dos 12 municípios. Então, para trazer realmente qualidade de vida melhor para todos os portadores, informações, aconchego, um acolho, um carinho, um abraço, principalmente para quem recebe o primeiro diagnóstico, não tem onde procurar ajuda, orientações, e a gente quer ser realmente esse núcleo, essa família realmente para estar dando esse apoio para todos os parkinsonianos e os familiares. Para a Tati, a chegada do Parkinson, mesmo que precoce, abriu as portas para um novo mundo, onde o poder ajudar o próximo lhe dá mais forças para continuar enfrentando a doença. Hoje, vamos dizer que é a minha força, vamos dizer que eu tiro a força realmente para estar ajudando as outras pessoas, né? Porque todo mundo hoje procura a Tati. É a Tati da Unesc, a Tati da Stable, procurando realmente orientações, informações. E assim, eu me sinto gratificante em poder estar ajudando as pessoas. Mesmo quando não tendo muita experiência, não sou formada, sabe, assim, nem numa área da saúde. Mas o fato de eu estar dando uma palavra de carinho para todas as pessoas, isso aí me conforta muito e faz eu cada vez mais enfrentar mais a minha saúde, o meu problema, não fazer eu desanimar. Porque eu sei que tem as pessoas que precisam de mim. Então é onde eu realmente estou tirando mais forças para encarar o Parkinson na minha vida.
E ainda falando de saúde, dados apontam que cerca de 85% da população brasileira se automedica sem ao menos consultar os profissionais da área da saúde. Mas a Organização Mundial alerta para as graves consequências. Eles estão nas prateleiras à nossa disposição. Uma boa parte pode ser adquirida sem a necessidade de receita, o que preocupa. Muitas pessoas buscam pela automedicação sem a orientação médica. Segundo uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia, em parceria com o Instituto Datafolha, 77% dos brasileiros têm a automedicação como um hábito comum. Sim, constantemente. Isso aí diariamente a gente percebe isso, porque infelizmente o sistema de saúde não atende, principalmente as classes menos favorecidas, né? Nas periferias, muitos postinhos, né, os PSF, faltam médicos, não tem todos os horários, fins de semana, e o pessoal fica desassistido, né? Infelizmente é uma realidade no nosso país, né? Geralmente, qual o público que você percebe que mais procura assim, por esses medicamentos para poder se automedicar? Às vezes aquelas pessoas que estão apresentando pequenos problemas ali de saúde, o que é? Exatamente, as dores, né, o que mais o pessoal reclama, às vezes um problema de coluna, dor no joelho, dor de cabeça, os anti-inflamatórios são muito procurados também. Cleide e Santiago buscam resolver o problema em casa mesmo. Tomar um remedinho para ver se passa, mas às vezes se não passar a gente vai para o UPA, mas quando chega no UPA eles te aplicam injeção, te dá seu comprimido e mandam você voltar para casa. Eu acharia que era certo assim, que eles tinham que aprofundar para a gente vir mais ciente o que é o problema. Às vezes acaba se automedicando então para não precisar ficar indo. Sim, igual aconteceu um mês atrás aí. Eu fui sentindo uma coisa e quando eu voltei eu sentindo outra. Hoje, a Maria Lúcia toma os medicamentos que precisa com a orientação de um especialista. Contudo, nem sempre foi assim. Antes, ao princípio de qualquer dor, ela já utilizava a medicação que encontrava. Eu tomo dipirona, Tocilax, aí vai indo. Mas não chega a buscar primeiro o especialista para poder saber se é arriscado? Não, mas o médico já passou mesmo para mim tomar isso aí. Já é então indicação médica, mas antes disso você já tomava? Como é que era isso? Tomava. Tudo quanto é de remédio de dor eu tomo. Fazia automedicação ali sem prescrição? Fazia. Essa médica alerta, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, essa prática pode trazer consequências graves, mais do que se imagina. O uso de medicamentos de forma incorreta pode, por exemplo, acarretar o agravamento de uma doença, uma vez que a utilização inadequada pode esconder sintomas. Primeiro, muitos pacientes gostam da utilização de antibióticos, às vezes com a gripe, que é usar Amox, né? Às vezes, para um cuidado simples, que você vai dar um anti-inflamatório, o paciente se automedica, né? E acaba complicando, às vezes, o tratamento de uma coisa simples. Já atendi paciente com processo alérgico, por exemplo, de uma medicação. Já atendi paciente que usou um antibiótico para uma doença viral, por exemplo. Então, acontece muito ainda a utilização de farmácia, né? O paciente primeiro vai na farmácia, quando ele não consegue um resultado, ele vem na unidade buscando uma saída do tratamento. Geralmente é assim. Existem grupos mais vulneráveis à automedicação. Crianças, né, porque existe a dose exata de cada medicamento, o paciente diabético, o paciente hipertenso e o paciente alérgico, né? O paciente pode morrer dentro de segundo quando ele usa uma medicação que ele tem uma alergia. Acontece muito o paciente ser hipertenso, aí ele pega a medicaçãozinha do esposo, por exemplo, ele acha viável, e aí ele toma uma vez, ele fala, fez o efeito, eu vou continuar tomando a medicação do meu esposo. E às vezes, quando o paciente chega na unidade, o sintoma e o diagnóstico é totalmente diferente, aí você tem que explicar para o paciente que é necessário cada um usar a sua medicação. Para Edileuza, medicamento só sob prescrição médica. Qualquer remédio que eu vou tomar, eu tenho que passar pelo médico. Mesmo que seja aquele paracetamol, aquele dipirona para dor de cabeça, não tem não? Qualquer remédio. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa com a minha saúde e apesar de haver esse monte de problema, né? Agora tem que cuidar mesmo e tem que ser
prescrição médica mesmo. Todo remédio possui efeitos colaterais, por isso há necessidade de acompanhamento médico. A automedicação pode causar falência hepática, a pessoa perde as funções do fígado. Intoxicações, dependência e resistência a certas bactérias também estão entre os riscos. A Organização Mundial da Saúde indica que 10 milhões de pessoas devem morrer anualmente até 2050 por conta da resistência a medicamentos. No Rio de Janeiro, o governo tem apostado na formação de educadores e profissionais da saúde em educação midiática para o combate às fake news e à desinformação. A medida que visa a formação de profissionais da saúde e da educação em conhecimentos de mídia foi anunciada pelo secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, João Brant, e passa a fazer parte do plano plurianual. 700 mil profissionais participarão do projeto, sendo 300 mil da área de educação e 400 mil da área da saúde. Brant complementou dizendo que o tema vai ser tratado pela Secretaria em parceria com o Ministério da Educação e tem o intuito de promover a segurança do ambiente digital, especialmente para crianças e adolescentes. O objetivo da educação midiática é preparar pessoas para o ambiente online com os conhecimentos necessários para discernir entre informações verdadeiras e tentativas de manipulação. De acordo com o presidente do Conselho de Comunicação Social, Miguel Matos, cada participante da rede de informação deve assumir um papel ativo, não apenas como disseminador do conhecimento, mas também como crítico e revisor. Na avaliação de alguns conselheiros, o tema é considerado urgente, necessário e de extrema relevância para o momento atual, chegando a ser colocado como um tema fundamental para as salas de aulas de estudantes do ensino fundamental e médio. E por falar no ambiente digital, agora as pessoas que quiserem doar órgãos podem manifestar o seu desejo pela internet. A novidade visa aumentar a doação de órgãos no Brasil e faz parte de uma campanha do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde. Um relato emocionante de quem nasceu de novo. Eu quero viver e fazer valer a pena por mim, pelo meu doador. Enquanto esse coração estiver aqui batendo forte no meu peito, eu e meu doador, a gente é um só coração. Ariane Roma é a receptora de um coração transplantado em 2021. Mãe de 2 meninas, a paulista do interior de São Paulo recebeu o diagnóstico de uma rara doença logo após o nascimento da segunda filha. Após o parto dela, o meu útero não contraiu e aí eu tive um sangramento muito grande. E aí começou a anemia, uma série de coisas, e nos dias seguintes, após o nascimento dela, eu fui piorando. Uma cardiologista, esposa do médico que foi fazer a ultrassom, pediu um ecocardiograma para olhar o miocárdio, porque ela falou, olha, é raro, eu só vi isso na residência da faculdade, mas pode ser que ela esteja com um quadro de miocardiopatia periparto. A desconfiança foi confirmada. A paciente, então, começou um tratamento com medicação. Anos mais tarde, surgiu a necessidade de um transplante. Mas como ela tinha uma quantidade de anticorpos contra possíveis doadores muito elevada, a perspectiva do transplante era muito remota naquele momento e ela acabou sendo considerada por um dispositivo de assistência circulatória mecânica que permitiu que ela conseguisse sair do hospital, mas sem ter realizado o transplante. Durante 3 anos, o coração artificial sustentou Ariane, mas depois o quadro de saúde se agravou e um novo órgão passou a ser imprescindível. Ela estava bem grave, uma situação que, se não saísse o transplante rapidamente, poderia evoluir a óbito de uma forma bem rápida e, felizmente, teve um doador em que havia anticorpos, mas numa monta não tão intensa como já tinha sido em outros doadores. A cirurgia foi um sucesso e hoje a Ariane está totalmente recuperada. Eu quero fazer valer a pena. Fazer valer a pena tudo que a ciência fez por mim, o que os médicos fizeram por mim e principalmente pelo sim dessa família, para eu continuar viva. O sim de uma família.
Até alguns dias atrás, só os familiares podiam autorizar a doação de órgãos de um ente falecido. E apenas 50% diziam sim à doação. Mas agora, esse quadro pode mudar. Com a campanha do Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Ministério da Saúde, qualquer um pode manifestar o desejo de ser um doador de órgãos pela internet. Basta acessar o site aedo.org.br e então entrar no formulário, onde a pessoa deverá inserir os seus dados pessoais, escolher quais órgãos deseja doar e então definir qual seria o melhor cartório para atendê-la. A partir desse momento, é o cartório que vai entrar em contato com o requerente para a finalização do pedido, tudo feito de forma online. Qualquer cartório de notas do país poderá emitir o documento oficial por meio da Central Nacional de Doadores de Órgãos. Após a emissão, será possível consultar essa autorização pelo CPF da pessoa que faleceu. O objetivo da campanha do CNJ é aumentar o número de doadores no Brasil e assim reduzir as filas de transplante, hoje com mais de 60 mil pessoas à espera de um órgão, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas para o cardiologista, a doação só vai aumentar quando houver conscientização. Saber que em algum momento eu posso vir a ser alguém que tenha necessidade de transplante, né? Como parece uma coisa distante, fica pouco discutido. No núcleo familiar, ninguém fala sobre isso. E aí, quando chega a demanda, numa situação que eu não tenho conhecimento, existe uma desconfiança muito grande, acho que da população em relação a como as coisas funcionam, né? E isso acaba gerando uma antipatia e é muito mais fácil negar do que assumir essa condição. A Ariane era uma dessas que dizia que jamais seria doadora de órgãos. Até que a necessidade bateu na minha porta e eu precisei de um coração. Hoje eu enxergo a doação de órgãos como uma coisa que transcende o amor, sabe? Mas é a continuidade da vida, não só da minha vida, da minha história, mas da vida da minha família. E eu não tenho dúvida que é a continuidade da vida do meu doador. É a junção da ciência, do amor e eu não tenho dúvida das mãos de Deus. Para mais informações sobre como se declarar doador, acesse o site aedo.org.br. E veja a seguir, máquinas automáticas de vendas estão em expansão não só na variedade, mas também na localização. E ainda, São Caetano do Sul, em São Paulo, recebe farmácia popular para os pets. Nós voltamos em instantes, até já. O preço da cesta básica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, teve queda de 2,43% em março. O valor é equivalente a 113 horas de trabalho do campograndense. Para ajudar a gente a entender como funciona essa matemática, quais produtos são esses, a gente vai conversar com a Andréa Ferreira, que é do Diese. Andréa, que produtos são esses que compõem essa cesta básica? São 13 itens de alimentação que compõem a cesta básica. A gente ouviu falar de uma nova cesta básica no mês passado, mas as duas cestas básicas continuarão em vigor. A do Diese mostrou que nesse mês de março a gente teve uma redução importante de menos 2,43%. Isso é um bom indicador de como é que andam os custos relacionados à alimentação do trabalhador. O principal produto que fez com que a cesta tivesse esse percentual negativo foi a batata. A redução foi superior a 24%. E aí, com essa redução, que foi benéfica por conta das chuvas, a gente teve uma oferta maior e daí essa demanda conseguiu segurar e as águas de março fecharam o verão e permitiram então que houvesse uma boa oferta e uma boa produtividade do tubérculo. E aí isso fez com que o preço baixasse. Mas essas águas que auxiliaram a batata prejudicaram o tomate, que voltou a registrar alta de preços. Campo Grande está na 6ª colocação das cestas básicas mais caras do país.
Hoje, para comprar esses 13 itens que compõem a cesta básica, o campograndense tem que desembolsar R$ 730. Os produtos que subiram são derivados do leite, né, Andréia? Quais são eles? A gente pesquisa o leite e a manteiga. Então, quando o leite sobe de preço e ele voltou a subir de preço, a manteiga também acompanha. A gente pega justamente a manteiga com sal, a gente faz justamente a coleta dessa de 200 gramas, que aí a gente faz a ponderação para chegar ao preço do quilo. Então, o quilo está na casa dos R$60, quase 70, e o preço médio de cada barrinha, ou mesmo pote, ele está ficando na casa dos R$13. Não teve uma variação significativa em relação ao mesmo período do ano anterior, mas infelizmente voltou a subir. A gente teve só 4 altas, as baixas foram mais importantes, especialmente esse caso da batata. A carne, que também tem um peso considerável na cesta básica, ela também está registrando retração de preços nos últimos 12 meses. Ainda não está tão confortável quanto a gente gostaria para poder fazer o churrasco no final de semana. Mas sim, o preço da carne que a gente coleta, colchão mole, colchão duro e patinho, tem apresentado retração. E também o café, foi um indicador importante que também tem acompanhado retração de preços. E isso para o trabalhador que ganha um salário mínimo faz a diferença na hora de fechar as contas todo mês. Sabe aquelas máquinas automáticas de venda de salgadinhos, biscoitos ou bebidas? Pois é, produtos como livros ou flores também já podem ser vistos nesse tipo de vitrine. E os itens comercializados assim têm variado cada vez mais. Esse mercado está em expansão não só na variação de produtos, mas também nos diferentes lugares onde as máquinas estão sendo instaladas. Além dos hospitais e estações de trem e metrô, onde o brasileiro está mais acostumado a ver esses tipos de máquinas, agora elas estão muito presentes também em shoppings, prédios comerciais, condomínios residenciais e até em aeroportos. E os produtos são bem inusitados. Uma grande marca de flores, por exemplo, instalou no mês passado 2 máquinas para venda de rosas de longa duração no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E a ideia da rede é instalar mais 15 máquinas iguais até o final do ano, em lugares como hospitais e restaurantes. E hoje em dia tem máquina de tudo que se pode imaginar. Salgadinhos, bebidas, livros e até álbuns de figurinhas. E a novidade agora é esta máquina automática de algodão doce. A fabricante dela já instalou 14 máquinas em 4 estados: São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. E assim como a maioria das máquinas, essa também tem sistema de franquia. Nesse caso, o franqueado paga um valor para ficar 5 anos com a máquina e mais uma taxa mensal para o uso da marca e também do suporte técnico. No mundo, o mercado de máquinas de vendas movimentou 19 bilhões de dólares em 2023, segundo a consultoria americana Market Research Future. No Brasil, esse é um mercado ainda pouco explorado, mas em crescimento. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, por enquanto, seus franqueados somam um pouco mais de 100 máquinas instaladas, principalmente de bebidas, salgadinhos, doces e bichos de pelúcia. O Pix bateu um novo recorde. O Banco Central informou que o fato aconteceu no dia de pagamento do salário dos trabalhadores. Foram exatamente 201 milhões de transferências via Pix realizadas na última sexta-feira. E o número, inclusive, superou o recorde anterior feito no mês de março. No mês passado, 178 milhões de transações foram realizadas em um único dia pelo celular. E o aumento foi de 23 mil operações. O Pix já está em funcionamento há 4 anos e já se tornou o meio de pagamento mais usado no país. Em 2022, superou inclusive o cartão de crédito. A estimativa é que quase 30% de todas as operações do país sejam feitas com essa ferramenta. E essa modalidade também está em constante evolução. O Banco Central afirmou que o Pix terá função automática a partir de outubro de 2024. De acordo com a instituição, essa nova categoria permitirá que as pessoas agendem o pagamento de contas como de água e luz, condomínio e empréstimos. E o Pix tem facilitado a vida de muitas pessoas,
principalmente aquelas que realizam pagamentos todos os dias. Atualmente mais prático e mais seguro, já que atualmente para fazer uma transição precisa de dados das outras pessoas. Então, quanto mais dados, mais segurança você vai ter. E assim ficando mais prático as coisas. Você não precisa sair de casa, nem usar nota, nem nada referente a isso. Bem mais atualizado. E você se sente seguro usando o Pix? Eu sinto seguro, sinto sim. Até mesmo porque hoje tem um limite, né? Pra você fazer a transação, não é tão perigoso quanto foi no começo, né? Melhorou bastante. Sim, é mais fácil, né? Facilita muito, né? Acho que o cartão dá um pouco atrasado, né? Até um pouco atrasado, né? Eu acho que a gente tem que avançar mesmo. Até por questão de segurança também, né? Corre o risco, né? Da gente ser roubado o celular e eles entrarem na nossa conta e roubar tudo. Mas é muito mais fácil, porque tem o QR Code também, que é mais fácil. Você compra no supermercado, na maquininha, no QR Code. Para mim é ótimo. A Igreja Internacional da Graça de Deus deu início aos torneios da Copa Graça de Futebol Society 2024 no último final de semana, depois do sucesso nos últimos 3 anos. A etapa regional está sendo realizada na Baixada Santista. Luta, força, resiliência, amizade, amor a Deus e muito futebol. Elementos que juntos fazem parte dessa grande festa que já está na 4ª edição. A cidade de Santos, berço de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, foi escolhida para receber a abertura da 4ª edição da Copa Graça de Futebol Society. Um projeto criado com apoio do deputado Davi Soares, que busca fazer a integração entre os membros da Igreja da Graça com a comunidade. E o mais importante de tudo, espalhar a palavra de Deus. O torneio, que reúne membros da Igreja Internacional da Graça de Deus, promete repetir o sucesso das 3 edições anteriores e seguir rendendo frutos dentro e fora de campo. Antes mesmo da bola rolar, os membros da igreja trabalharam duro para fazer a melhor festa possível. O pastor Edmilson, um dos responsáveis por organizar o torneio, contou para a nossa equipe um pouco mais sobre os desafios e virtudes de organizar a Copa Graça. Desafio, na verdade, é porque a gente tem que juntar, né? Na verdade, reunir um grande elenco, né? Porque são 20 equipes, né? 20 equipes e às vezes um pouquinho de dificuldade, mas devagarinho a gente vai juntando, vai organizando. Temos uma boa equipe também trabalhando aqui na Baixada Santista e a gente consegue organizar isso, né? O primeiro dia um pouco assim mais desafiador, mas logo em seguida a coisa vai engrenando. Agora é gratificante a gente conseguir, na verdade, estar reunindo, né, um dia como esse, né, não só hoje nós estamos começando, mas a gente está reunindo hoje esse pessoal e vamos passar várias semanas reunindo com aquela paixão nacional, por assim dizer, que é o futebol, mas principalmente reunindo e falando um pouco de Jesus, reunindo essa turma para falar da palavra de Deus também no futebol. O pastor Newton Bento, coordenador geral do torneio, contou as principais novidades desta edição. Tem mais equipes, né? Mais cidades. Estamos praticamente fazendo a Copa em todo o estado, né? As novidades neste ano é mais a questão de aumento de competidores, de equipes. Tem sido uma benção. O pastor Eduardo Galhardo, regional de Santos, também deu seu depoimento sobre a realização deste torneio e deixou um convite para todos participarem deste grande evento. O maior desafio é nós rompermos a barreira, né? O bloqueio, de às vezes as pessoas falaram assim, mas é evangélico, é crente, vai jogar futebol, mas na realidade não é só futebol, né? Aqui nós nos reunimos e olha, temos muitos testemunhos de pessoas que vieram, participaram da Copa e olharam para Jesus como nunca tinham olhado. Acabaram sendo batizados e hoje são uma bênção para a glória do Senhor. Já estão participando dessa Copa mas já estão firmes com Jesus. Vem para cá, olha, vale a pena, é muito gostoso. Aliás, né, a palavra diz, é importante que os irmãos vivem em união. Isso nós estamos fazendo. Meu agradecimento total aí ao doutor Davi Soares, um grande abraço, que tem realmente sido o pioneiro, né, nessa ideia, o pastor Newton, que realmente tem bravamente, né, enfrentado aí muitos desafios para poder colocar essa Copa aí, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Na entrada em campo, os jogadores foram ovacionados com uma bela festa produzida pelos membros da igreja.
Antes mesmo da bola rolar, o pastor Newton Bento comandou a oração para que o campeonato possa ser abençoado e que continue rendendo belas histórias. Dentro de campo, Vicente de Carvalho e Aviação realizaram uma partida digna de abertura. Uma chuva de gols, não só de gols. E nem mesmo a chuva que caiu sobre o litoral paulista foi capaz de interromper essa grande festa. Na partida de abertura, o Vicente de Carvalho venceu o Clube da Aviação por 7-4 em um jogo disputado do início ao fim. 2 destaques da partida deram declarações sobre o que foi esse primeiro jogo e o que esperar da competição. O jogo foi muito bom, né? E, infelizmente a gente não conseguiu sair com os 3 pontos, ganhar, mas eu creio que a gente vai melhorar nossa equipe e na próxima partida a gente vai dar muito melhor ainda que a gente fez, né? E esse campeonato aqui, em relação ao futebol, é uma grande forma de evangelizar nossos irmãos aqui, aqueles que estão afastados de Deus, afastados ali que por algum motivo, e é uma forma de se encontrar de novo nos caminhos de Deus, né? Então, eu creio que esse campeonato é muito mais do que um futebol. A gente veio para defender o título, né? Ano passado a gente foi campeão. Foi uma partida boa, a chuva atrapalhou um pouco, o campo ficou um pouco alagado, mas a gente conseguiu manter o ritmo desde o começo e se manter vitorioso aí. Dentro das 4 linhas, sempre uma equipe terá que sair vitoriosa e a outra, infelizmente, perdedora. Mas nós sabemos que quando jogamos no time de Cristo, todos nós saímos vitoriosos e temos bênçãos em nossas vidas. E em São Paulo também, os moradores de São Caetano do Sul foram os primeiros a receber uma farmácia para pets com atendimento completamente gratuito. É uma unidade popular que atende os donos dos bichinhos que não têm dinheiro para comprar remédios. Quem tem animal de estimação em casa sabe a importância do bem-estar deles e também o desespero que bate quando esses filhotes adoecem. Pois é, essa preocupação fica ainda maior quando não se tem condições de arcar com os custos dos medicamentos desses animais. Com este problema em vista, a Prefeitura de São Caetano do Sul, do estado de São Paulo, tomou a iniciativa de inaugurar a primeira farmácia veterinária gratuita, onde os donos podem buscar os remédios para os pets doentes, sem se preocuparem com os preços. Para ter acesso aos medicamentos, os donos dos cães e gatos precisam ser inscritos nos programas sociais e ter receita emitida pela Unidade Básica de Saúde Animal ou pelo Hospital Universitário do município. São oferecidos antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, pomadas e outros medicamentos básicos gratuitamente. No mesmo lugar também foi inaugurada a Escola de Saúde e Bem-Estar Animal. A iniciativa tem como objetivo oferecer ensino profissionalizante gratuito para jovens e adultos interessados em ingressar no mercado voltado para os pets. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!